volta com o programa Saúde em Dias e o nosso bate-papo de hoje é sobre alergia alimentar e eu converso hoje com a nutricionista Célia Magalhães. Quais as principais características das manifestações alérgicas alimentares, doutora Célia? Bom dia, Geus. É o seguinte, as alergias alimentares são bem frequentes, mais do que a gente pensa, imagina. E nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa do nosso organismo, eles reagem, né, de maneiras individuais, de pessoa para pessoa. Dependendo do que vai agredir esse sistema imunológico, qual é o alergênio, que é a substância estranha que o organismo reconhece como essa substância estranha e quer se defender. Então, essas alergias, geralmente, elas apresentam vários sintomas, que são confundidos muitas vezes com algumas outras patologias. Algumas pessoas elas tendem a maximizar, né, os sintomas alérgicos e até associar a asma. Isso pode acontecer. Como é que isso acontece no organismo? Exatamente. Hoje em dia, na época fria, né, que a gente estamos vivendo aqui em Campina, é frequente esses problemas respiratórios, né? Então, a fumaça, as comidas de milho, que também tem pessoas que têm um pouco de alergia ao milho, ao cereal do milho, né, como o trigo, outros cereais que causam alergias. Então, é confundido com problemas respiratórios, que também são causados por problemas alimentares, pode aumentar esse processo alérgico, não é? Então, isso causa os sinais, né, desse tipo de alergias. Temos alergias tardias e alergias mais imediatas, não é? Que algumas alergias a alimentos, elas aparecem em frequência de 2 horas até 3 dias após a ingestão daquele alimento. Então, muitas vezes a pessoa até esquece que já ingeriu, já comeu comida de milho, já comeu alguma comida que pode ter aumentado esse problema. Então, quer dizer que esses alimentos, eles podem potencializar algumas alergias que a pessoa já tenha e eles ajudam a potencializar? Pode. Tem que descobrir que tipo de alergia você tem, né? Para isso, a gente tem que fazer alguns testes. Então, a gente tem que ter cuidado de tentar lembrar o que se alimentou, se foi o alimento. Então, alergia tipo imediata, tipo crustáceo, eu sou alérgica a camarão. Então, no ato que eu como camarão, ela é um tipo de alergia bem imediata. Então, eu vou começar a ter um prurido, uma coceira, um vermelhidão na pele. Então, você liga a reação que o seu organismo, o seu sistema imunológico causou ao alimento. Quando essa reação, a reação mais tardia, tipo uma alergia ao leite de vaca, que é muito comum em crianças e também em adulto, essas alergias às vezes causam algum prognóstico, algum sintoma, algumas horas após a ingesta desse leite. Você tem uma digestão, você tem maiores possibilidades de gases, você tem uma distensão abdominal. Então, muitas vezes você não liga ao leite que você tomou. Até frequentemente você usar o leite e ter a mesma reação e observar que foi esse alimento. E assim, qual seria a primeira, no caso de constatada uma alergia, qual seria o primeiro passo para a gente resolver isso aí? Em primeiro lugar, teríamos que observar se essa alergia é alimentar ou algum outro produto químico, de repente a pessoa pode ter tido contato. Se for, procurar ajuda médica na questão da medicação e a nutricionista para cuidar da dieta. Essa dieta geralmente é uma dieta de exclusão, então a gente vai excluir o alimento do dia a dia que causa essa reação alérgica. E algum tempo depois, se a gente não consegue descobrir logo se é um camarão, se é um leite, se é um cereal, se é um milho, se é o trigo, se é o frutos do mar, então a gente pode tentar e fazer alguma dieta de eliminação por grupos de alimentos. Então eu pego esse paciente e deixo ele 1 semana sem nenhum leite e derivados, né? Os alimentos que mais causam hoje em dia uma alergia alimentar são os de origem mais animal, assim, o leite de vaca e derivados, não é? Ovo, muita gente tem alergia ao ovo e nem sabe que tem alergia ao ovo, né? Peixes, crustáceos, aí vem os cereais. Então, a gente vai fazendo uma dieta de exclusão de grupos de alimentos até a pessoa ver que, então, eu tomei leite essa semana, senti. Eu tirei o leite e não senti mais aquele sintoma. Então, a gente vai tentando minimizar assim e com a medicação. Daqui a pouco a gente volta com essa papo muito bacana sobre alergia alimentar.
Alguns sonhos começam pequenos, mas superam desafios, limitações, crescem, mudam, evoluem e transformam o futuro. Quando falamos em evolução, lembramos da Farmácia Dias, que nasceu de sonhos, cresceu e hoje é referência em levar o cuidado, o carinho e a proteção que sua família precisa. A farmácia que se reinventa para ser nova e melhor para você todos os dias. Farmácia Dias, a farmácia da família. De volta com o programa Saúde em Dias e hoje nós estamos falando aqui sobre alergia alimentar e nós estamos conversando com a doutora Célia Magalhães, nutricionista. Vou fazer mais uma pergunta aqui, antes eu queria fazer, mas teve um intervalo e as pessoas estão querendo saber. Se é que existe alimentos antialérgicos? Alimentos antialérgicos? Que possam ser antialérgicos ou ajudar no processo? Não, porque existe alergia até a frutas cítricas, a abacaxi, a laranja, não é? Então, não existe um alimento que seja antialérgico. Pode ajudar com a alimentação mais saudável, menos industrializada, mais natural possível, para a gente ter menos a chance de ter uma reação alérgica alimentar. No caso, o teste alérgico, ele ajuda? Quando ele pode ser feito, doutora? O teste alérgico é muito importante e deve ser feito logo na criança, o próprio adulto. Quando ele sente que algum alimento, frequentemente ele come aquilo que eu falei no início. Ele tem que perceber, ele tem que descobrir, começar a anotar todo dia que ele se alimenta. Meu café da manhã hoje eu comi um mamão, pão, queijo, leite com café, o lanche, toda a alimentação dele do dia. Então ele vai percebendo se frequentemente ele tem aquele determinado sintoma. Então, já que não existe alimentos antialérgicos, existem alimentos que possam, de alguma forma, ajudar na qualidade de vida dos pacientes, das pessoas normais? Qual seria mais ou menos assim? Podem sim. Essas pessoas que são sensíveis a alergias, elas devem sim procurar ter uma alimentação mais saudável, né? Retirar os alimentos industrializados, retirar os conservantes, alimentos enlatados em geral, porque todos eles contêm muitos aditivos, muitos conservantes e muitos corantes que as crianças têm, principalmente as crianças, têm esse problema alérgico. Então, quanto mais a gente tem uma alimentação mais saudável, mais natural possível, aquela antiga horta dos nossos avós, nossos bisavós, né? Seria uma alimentação mais saudável, orgânica, né? Ter uma alimentação exatamente mais orgânica. Essa seria ideal e poderia evitar grandes problemas alérgicos. Ok, doutora Célia. No caso, as pessoas que estão nos assistindo agora, a senhora tem um consultório, né? Pode dar o telefone para a gente aí, de repente as pessoas querem fazer uma consulta lá e agora eu queria que você desse os contatos aí para a gente. Eu atendo, eu sou nutricionista clínica, trabalho no hospital de trauma e tenho um consultório 3 dias na semana e o meu consultório é no Hospital Campina Grande, eu atendo lá 3 dias na semana. Olha, você pode acessar aí o nosso site, que é o farmaciadias.com.br, conferir esses programas aí no nosso canal YouTube, tá certo? Que é youtube.com/saúde em dias e também mandar suas dúvidas e sugestões para o tvsaudeemdias@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo sábado. Alguns sonhos começam pequenos, mas superam desafios, limitações, crescem, mudam, evoluem e transformam o futuro. Quando falamos em evolução, lembramos da Farmácia Dias, que nasceu de sonhos, cresceu e hoje é referência em levar o cuidado, o carinho e a proteção que sua família precisa. A farmácia que se reinventa para ser nova e melhor para você todos os dias. Farmácia Dias, a farmácia da família.